O divulgador espírita Richard Simonetti nos conta a história daquele homem perdido no deserto. Ele cruzou com um desconhecido, abordou e pediu água. O desconhecido respondeu: não tenho água, apenas essas gravatas que estou levando para o mercado. O nosso herói virou as costas e continuou a caminhar. Cruzou com outro homem logo depois, abordou, pedindo água, e obteve a mesma resposta: não tenho água, só gravatas. O nosso herói continua a caminhada, cada vez mais cansado, cada vez mais sedento, cruzou novamente com outro homem, pediu água, e o mesmo respondeu: não tenho água, só essas gravatas que estou levando para o mercado. Nosso herói respondeu: gravatas não me servem para nada. Continua a caminhada, cada vez mais cansado. Mais um pouco ele avistou ao longe um oásis, e com uma construção no oásis. Se animou, continuou a caminhada. Chegando perto do oásis, ele percebeu que a construção era um hotel. Ele se animou mais ainda. Reuniu as últimas forças, continuou a caminhada, entrou pelo saguão, chegou até a recepção e pediu: água, por favor, água. O recepcionista olhou para ele e respondeu: sinto muito, cavalheiro. Segundo o nosso regulamento interno, não servimos ninguém sem gravata. Então, irmãos e irmãs, qualquer pessoa que se dedicar ao trabalho de analisar os ensinos de Jesus, a estudar as lições de Jesus, identificará nelas o mais precioso roteiro já oferecido ao homem para a solução dos seus problemas. A palavra evangelho, que vem do latim, significa boa nova e define com precisão o teor da mensagem cristã. É a excelente notícia da existência não do Deus dos exércitos, como pensavam os antigos hebreus, mas de um Deus Pai, que ama verdadeiramente a todas e a cada uma das suas criaturas. A ideia de um Deus Pai foi trazida pelo Mestre Jesus numa ocasião em que, em resposta a uma pergunta do doutor da lei, que desejava fazê-lo cair em contradição, ensinou qual é o mandamento maior. Palavras de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Com estes mandamentos, Jesus mostrou que obedecê-los vale muitíssimo mais do que seguir fórmulas, ritos, cultos, novenas, procissões, rezas, marchas, que são atos puramente exteriores. Com este ensinamento, Jesus mostrou que Deus é o Pai e que todos os homens são irmãos. Jesus demonstrou que Deus trabalha incessantemente pelo bem dos seus filhos e pouco exige a favor da nossa felicidade, apenas que nos amemos uns aos outros. Todas as passagens evangélicas giram em torno dessa verdade, dessa revelação, trocando em miúdos, baseada nos atos do cotidiano, nesses exemplos felizes, trazidos pelo Mestre Jesus, sempre nos convidando a tomar daquela água que sacia toda a sede, aquela mesma que ele ofereceu à mulher samaritana ao lado do poço de Jacó. Então nos deparamos a todo instante com cristãos sedentos de paz, tristes, deprimidos, angustiados, doentes, infelizes. Qual é o problema? O que está faltando? Elementar, irmãos e irmãs. Falta a gravata. Usá-la seria
nos submetermos às disciplinas necessárias para assimilar, mas principalmente para vivenciar os ensinos do Mestre Jesus. E aí nós damos alguns exemplos dessas situações. Diante das ofensas, usar a gravata seria perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes aqueles que nos ofendam. Isto sem agasalhar nenhum tipo de mágoa ou ressentimento. Outra situação, diante do desajuste alheio. Usar a gravata seria não discriminar ninguém. Pelo contrário, procurar ajudar aqueles que nos prejudiquem. E, novamente, nós recorremos ao Richard Simonetti. Ele nos conta a história de uma irmã que frequentava também o Centro Espírita Amor e Caridade, lá em Bauru, que teve a sua casa invadida por um amigo do alheio. Ele levou alguns pertences seus, algum dinheiro, mas não levou a sua tranquilidade, nem o seu equilíbrio, nem o seu espírito cristão. E isso foi comprovado logo depois, quando o assaltante foi preso. A irmã foi procurá-lo na delegacia, foi visitá-lo regularmente na prisão, deu-lhe livros espíritas, tornou-se sua amiga e confidente. Então, esse esforço dela de recebê-lo como um irmão em necessidade fez com que ele modificasse as suas concepções de vida e se tornasse um homem de bem, adotando os valores do Evangelho. Outra situação, diante das dificuldades do mundo. Usar a gravata seria confiar na proteção divina, fazendo o melhor, cumprindo nossos deveres, buscando o reino de Deus e a sua justiça, confiante de que tudo mais virá por acréscimo. Quando aquele jovem italiano começou a atender os pobres, dando-lhes de comer, dando-lhes de vestir, seu pai o censurou. Como te atreves a dar aos outros o que não te pertence? Tudo que tens, tudo que usas, foi comprado com meu dinheiro. O jovem, então, devolveu tudo ao pai, inclusive suas próprias vestes, e saiu para cumprir a sua missão. Nascia aí Francisco de Assis, um dos vultos mais notáveis do cristianismo. Outra situação, diante do passamento de entes queridos. Usar a gravata seria retomar a normalidade, reassumir nossas vidas, cultivando o bom ânimo, deixando aos mortos cuidar dos seus mortos, conforme a expressão evangélica, sem questionamentos e nem apego. Outro exemplo seria diante do mal. Usar a gravata é considerar que, antes de ver o cisco no olho do irmão, precisamos retirar a lasca de madeira que há no nosso olho. É inconcebível apontar nos outros os males e os defeitos que nós ainda não superamos. Parece que é difícil seguirmos a doutrina espírita, não é mesmo? Se nós martelamos o dedo, não podemos praguejar. Se nos ofendem, não podemos revidar. Diante das dificuldades da vida, não podemos reclamar. E diante do passamento, da desencarnação dos nossos entes queridos, não podemos desesperar. Parece que é difícil seguir a doutrina espírita, não é mesmo? Mas isso não é verdadeiro, não. A doutrina espírita é essencialmente consoladora e não cobra nada. Apenas nos mostra a nossa responsabilidade. Ela amplia os nossos horizontes espirituais, ela amplia as nossas percepções, amplia a nossa visão dos temas espirituais. A doutrina espírita nos dá respostas àquelas perguntas que a humanidade sempre se fez. De onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou e em qual situação.
O Espiritismo não pretende fascinar para dominar. Pelo contrário, pretende esclarecer para redimir. O Espiritismo, a doutrina espírita, igualmente Paulo, o apóstolo, nos ensina que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, irmãos e irmãs, utilizemos a gravata. Obrigado.